Você está ouvindo o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Hoje vamos falar dos 5 princípios da vitória defendidos pelo general chinês Sun Tzu em seu documento histórico, redigido com suas experiências práticas de guerra chamado Arte da Guerra. Os 5 princípios são doutrina, tempo, espaço, comando e disciplina. Eles servem na estratégia do marketing como uma força única que promove a comunicação e a venda. O primeiro, que é a comunicação, que permite a interação e a educação do público em relação ao produto ou serviço que você esteja oferecendo. E o segundo, que promove o fluxo de lucro, ou seja, o ganho do dinheiro, a féria do dia para a empresa, sendo bem resumido o que cada um desses realiza no dia a dia. Tá? E vamos fazer uma analogia divertida, tá? Para a gente aprender de uma forma bem orgânica como é que esses 5 princípios funcionam no dia a dia da sua empresa, como é que você pode aplicar, inclusive como você pode fazer uma simulação. Quando olhamos para cada um desses itens, a gente fica pensativo em como a gente concretiza ele em nossas mentes, como eles serão exercidos no dia a dia. Eu escolhi uma forma interessante para ilustrar para vocês, algo que podem praticar e ver esses resultados sem problemas. Muito do problema da teoria versus prática é que a ciência, para conferir resultados concretos, precisa de que a teoria seja parte essencial da prática e não duas coisas separadas. E a gente vai fazer uso de um jogo de cartas para ilustrar. E mesmo que você não tenha acesso a ele, com certeza terá a possibilidade de jogá-lo, inclusive pela internet. Você não precisa comprar nenhuma carta, para ser sincero, tá? E esse jogo na internet é de graça também. Eu estou falando de Magic the Gathering, um jogo de cartas com tema de magos, onde seu objetivo é vencer o seu oponente utilizando cartas e estratégias. O que a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês mais ou menos como é que joga, tá? O jogo, depois com o tempo, vocês pegam a prática, mas o que vocês precisam saber eu já vou dizer logo em seguida, e eu vou fazer a analogia do Magic para o mercado, como é que funciona. O jogo é constituído de regras e formatos diferentes para cada ocasião. Mas vou ensinar a vocês uma versão que servirá para aprender, todo o resto sem qualquer problema. Oficialmente, o formato que eu vou ensinar se chama Standard, ou padrão. Também conhecido pelo meio desses jogadores como modo competitivo. O Standard, na verdade, é o formato que é jogado no modo que muitos jogadores profissionais jogam em Grand Prix, o famoso GP. Que é o mais interessante para que a gente possa colocar os 5 princípios da arte da guerra em prática, tá? Porque como é um formato competitivo, ele exige que você tenha respostas, e o que a gente vai conhecer como deck, conhecido como baralho, ele tem que estar consistente com o que você pensou e planejou, para que ele tenha sucesso no campo de batalha. Então a gente vai aprender esse que é a nossa forma de colocar em prática. Essas são as características que você deve entender sobre esse formato. Quando a gente fala de baralho, a gente tem 3 palavras que todo mundo usa. E aí você pode encontrar nesse meio essa denominação. Baralho, deck ou grimório. Normalmente as pessoas chamam de deck, mas pode acontecer de ter esses 3 nomes. Você já tem uma identificação. No formato do stand, você possui no mínimo 60 cartas, ou no máximo ao seu gosto. Mas como o Magic the Gathering foi construído por um matemático em 93 por Richard Garfield, você lida com probabilidade no jogo, então mais de 60 cartas não é muito ideal. Então normalmente a gente fala o mínimo e o máximo de 60 cartas. Mas por regra, o máximo é infinito, contanto que você consiga embaralhar ela com uma mão só. Matematicamente falando, para a gente ter precisos resultados, sempre coloca 60 cartas. E tem que ter 60 cartas, tá? Não pode ter 59, não pode ter 40, nem 30. Você e seu oponente possuem 20 pontos de vida. Existem 6 espaços na mesa. O grimório, que é o seu baralho ou deck, sua mão, o campo de batalha, onde você vai ter as suas ações, pilha, onde você vai gerar uma ação e o seu oponente pode gerar uma resposta. Digamos que, se a gente colocar em analogia as empresas aqui, quando o Clubhouse lançou o serviço dele sendo uma rede social de podcasts,
o Facebook recentemente lançou sua versão também, que é um Clubhouse dele, que é uma versão em que você cria uma sala de bate-papo, como o Clubhouse faz, e que você não interage visualmente, você só interage através de áudio. Essa seria a resposta que daria numa pilha. Eu vou colocar uma criatura e você vai resolver com uma outra criatura. Exílio no Magic significa que a carta saiu do jogo. No dia a dia do mercado seria aquele produto que nem mais funciona, se a gente fizer no caso da matriz de BCG, é aquele produto que virou abacaxi, aquele produto que não deveria ter saído do mercado, você pode recuperar ele e fazer uma inovação para ele. E o cemitério, ele foi para o esquecimento, né, no mercado, ou uma empresa concorrente fez o seu produto se tornar obsoleto. Mas você pode recuperar ele do cemitério, você pode recuperar ele do obsoleto e transformá-lo numa inovação. Veja como é que funciona. Eu posso fazer isso no Magic? Pode. Por isso que ele é uma boa simulação para entender como é que é o mercado, como é que o marketing funciona, inclusive. Seu deck, ele fica com as cartas viradas para baixo no começo de cada partida, apenas no primeiro turno. Você e seu oponente compram 7 cartas. No Magic, assim como nas regras do mercado, você tem algumas regrinhas de restrição. Quando você aprende essas regras de restrição, você aprende a fazer uma fase que a gente vai chamar de deck build, daqui a pouco a gente vai ver, que é o momento que a gente pensa na estratégia do jogo. Ou no momento da estratégia da sua rede social. Eu vou lançar uma campanha de marketing digital. Como é que você pensa? Esses 5 princípios de Sun Tzu, ele tem uma relação concreta, realmente prática, de como a gente pode fazer isso. Que cada um exerce etapas por turno. Você e o seu oponente, ou os players no mercado, né? As empresas do mercado. Cada um tem um turno. Claro que a gente está no modo que seria em tempo real. Mas você pode considerar que quando você faz o seu planejamento e ainda o seu produto ou sua empresa ainda nem está corrente no mercado, você pode dizer que o tempo ele está indo por etapas. No Magic, você age no seu turno, você passa pela fase inicial, você passa pela fase principal pré-combate, na fase de combate, que é quando você lança seu produto no mercado, e você vê a percepção do seu cliente, você vê a percepção do concorrente e da aceitação do mercado sobre o seu produto ou serviço. Você tem a fase de principal pós-combate, é quando você vê se você pode fazer certas ações. No Magic, se você passar pelo combate e vem bem sucedido, você pode surpreender o seu oponente com carta que você ainda pode jogar no campo de batalha. E veja que isso no mercado é a mesma coisa. A marca lançou um certo produto, ou você lançou seu produto agora, e você surpreendeu as pessoas. Elas ficaram surpreendidas com o que você lançou. E aí você surpreende ela novamente com essa fase de pós-combate. E a fase final, quando você avalia como tudo foi. Nesse mês lançou um produto, nós tivemos essa repercussão, tivemos esse fluxo de caixa, tivemos essa aceitação, esse grupo de clientes deu esse retorno, eles nos recomendaram. Na fase final do Magic, você avalia como foi seu turno. Existem regras de interferência que cada um pode operar no turno do outro, como eu falei. Se você, como o Clubhouse fez, o Facebook foi interferir no mercado e não quer ficar atrás. Ele lançou o produto dele para concorrer com o Clubhouse. Cada carta tem um custo para entrar no campo de batalha. Em analogia, seria cada produto que você lança tem um custo de manutenção, de colocar essa carta no campo de batalha. Esse produto que funcione, ele tem um custo de produção, tem um custo de manutenção e tem um custo de atualização. No Magic você tem cartas que tem custo de manutenção, mas nem todas. Mas todas elas têm custo de você colocar ela no campo de batalha. Nenhuma carta é de graça. Você precisa pensar muito bem em que carta você vai colocar, quando vai colocar. Gerar essas cartas através de um terreno. E aí é que vem a coisa importante no Magic. Mais do que tudo é a questão que a gente fala de estratégia. Em Magic você tem 5 manas ou cores. Azul, vermelha, preta, branca e verde. Cada uma dessas cores tem uma estratégia específica. Umas são mais ofensivas, outras são mais controladoras, outras são mais reativas, espera alguém chegar até ela, outras são extremamente agressivas, que você mal vê, o jogo já ganhou. Elas são aplicadas no marketing e já existe na doutrina do marketing há anos. Como você lida com isso? É a venda mais agressiva? É a comunicação mais empática? É o inbound? É o outbound?
É o que as cores do Magic fazem. Esse é o básico que vocês precisam entender, tá? Em Magic é preciso pensar estrategicamente em 3 momentos diferentes. Na fase de montar o seu deck, que é o momento que a gente faz o nosso planejamento de marketing. Quando a gente pensa nos ambientes internos, externos, nos pontos fortes, nos pontos fracos que nós possuímos, que nossos funcionários possuem, que nossos produtos possuem, e como nossa estrutura da empresa funciona. O que chamamos de deck build em Magic, você precisa pensar em curva de custo, que a gente chama de curva de mana, que seria em comparação ao investimento, ao orçamento que a gente tem na empresa, ao budget de campanhas, aquele investimento que você dá para o departamento de marketing. Você precisa pensar também em sinergia, as respostas que você vai dar. Você precisa pensar no meta. O metagame no Magic é equivalente a regras de mercado, ambiente externo, macroambiente. Como o mercado está se comportando, como o seu cliente está se comportando, o que ele está procurando e o que você precisa dar para o cliente. No Magic é o metagame. E no Magic é interessante porque o metagame está disponível em sites que você vê que quais são os baralhos que mais está dando problema ou os baralhos que está mais em alta. Quando você sabe disso, você sabe montar o seu deck. E isso é exatamente o que acontece com as empresas no mercado. Quando você entende essa comparação desse jogo com o dia a dia do mercado, você consegue entender como funciona e como a sua empresa e seus produtos precisam funcionar e como é que sua estratégia de marketing precisa funcionar. Conseguem perceber a clareza do jogo em relação ao Magic, ao mercado? Ela é muito clara e ela é muito fluida nesse sentido. O segundo momento é durante o jogo. Durante o jogo você pode presenciar cenários que você previu, o cenário ideal, o cenário que você sabia que você não vai ter dinheiro para fazer certas coisas, como é que você pode fazer isso através de ações orgânicas, ou quando você segue aquele planejamento de o orçamento que você vai fazer para patrocínio pago e os cenários que você não previu. O Magic é muito interessante porque você consegue simular estratégias que você pensou que daria certo e não daria, e outras estratégias que você nem deu muito bola, mas elas deram resultados que não esperaria. Você passa a conhecer as suas ações, os seus poderes. Isso acontece a mesma coisa com o mercado. É a mesma coisa. É o mesmo sentido e é a mesma teoria. E após o jogo, quando você termina o jogo, você reflete o que deu certo e o que não deu. Reforça ou corrige o deck e é uma forma de caminhar para a vitória com mais facilidade. Isso acontece no dia a dia também, que é chamado feedback. Você retroalimenta todo o conhecimento que você tem sobre o seu processo. A gente faz isso através de um documento chamado SIM, Sistema de Informação de Marketing, onde nós avaliamos o que deu certo, o que não deu certo, colocamos nesse banco de dados, nesse database de uma certa forma, que pode ser um documento escrito ou pode ser através de um programa, e nós procuramos respostas melhores para atingir os nossos objetivos. Digamos que o seu deck deu exatamente o que você queria, a sua vitória. E o que você aprendeu com isso? Digamos que você faça uma campanha de marketing, do marketing digital, e você queria adquirir mais pessoas visitando o seu site. E você conseguiu. O que você aprendeu com isso? Através do sim, você consegue perceber. E através do final da sua campanha, da sua partida no Magic, você consegue perceber isso também. Você tem sempre que avaliar todos os seus resultados, positivos ou negativos. Quando aplicamos os 5 princípios da arte da guerra em Magic, nós respondemos as perguntas que um deck competitivo precisa responder com inteira facilidade. Aqui eu vou pegar o Magic e tratar com o marketing no dia a dia e entender sobre os 5 princípios: doutrina, tempo, espaço, disciplina, comando. Primeiro a gente vai falar de doutrina. A doutrina é a filosofia da cor escolhida do Magic. Ela sustenta a estratégia específica do dia a dia. Vamos ver, por exemplo, o azul pensa em reagir apenas quando for atacado. É mais defensivo. Seria na prática, no mercado, quando um cliente procura por você. Tá? Geralmente a sua comunicação ela não é muito invasiva, ela é uma comunicação mais em balde mar. Não é tão comercial como é o tradicional. No caso do verde, é uma estratégia mais ofensiva e que prima por aumentar as suas forças. Tá? O que chamamos no jogo da ação de buff. Ou aumentar o power level. No verde, no Magic, você aumenta a força de dano das criaturas. Seria o mesmo que fazer a comunicação promocional, tentando atrair o seu cliente para ofertas gordas. É quando você faz aquela oferta que você está vendendo tudo
e maior e melhor, sempre da melhor forma. O verde seria você engrandecer o seu serviço. Lembrando que engrandecer o serviço não é mentir sobre o serviço. É você realmente dizer quais são as qualidades do seu serviço que realmente fazem diferença naquele produto. Então seria a estratégia do verde. A mana preta é uma estratégia de recolocação. Ela normalmente trabalha com cartas que foram para o cemitério ou saíram do jogo, que é o exílio, e tem o poder de retomá-las à sua mão. A filosofia da mana preta da Magic é um pouco mais complexa, mas para que a gente possa analisá-lo junto do nosso exemplo de marketing e mercado, seria o poder de renovar produtos, a disrupção tecnológica, transformar os produtos em novas soluções. A mana branca tem o conceito de justiça, harmonia. Sua comunicação está concentrada em força do produto e da possível afirmação quase única que ele é o produto que trará a solução mais equilibrada e ideal para você. A mana vermelha é onde há uma agressividade, veja em um tom positivo, tá? A agressividade não é uma questão violenta, de uma certa forma. No caso do Magic até que é mais... No caso do mercado a gente pode considerar que essa agressividade tem a ver com uma energia. Seria uma força, seria uma venda energética. Ela permite retornos mais garantidos e reais ao seu negócio. Seriam aquelas vendas que permitem o consumo rápido e o acesso mais rápido ainda, mas que impactam ou marcam o cliente. Ele passa a voltar sempre a consumir o produto. É quando você é simples no que você está vendendo. É aquilo e o cliente diz, é isso, ele consome e volta. Sempre. Porque ele entendeu, não precisa explicar tanta coisa para ele. Está dizendo exatamente aquilo. No Magic, a mana vermelha tem o objetivo de vencer o jogo e ponto final. Todas as manas têm o objetivo disso, só que todas elas têm alguma historinha no meio do caminho para chegar no objetivo. A mana vermelha, ela visa acertar direto no que ela quer fazer. É o que o marketing gosta de fazer. Clareza na comunicação para vender o produto sem problema algum. Segundo princípio, é o tempo. No mercado, sabemos que existe timing. O momento certo para que uma comunicação ocorra, um produto seja anunciado ou lançado, em comunhão com acontecimentos que estejam ocorrendo, seja na política, na economia, o que está acontecendo no mundo. Em Magic, o timing é essencial para ganhar jogos também. Se você coloca uma carta em um momento certo, você pode, através até mesmo da filosofia de Sun Tzu, dar o palpite de uma possível vitória turnos antes. Em Magic é muito comum você muitas vezes vê o seu oponente concedendo, ou seja, desistindo do jogo, com muito mais pontos de vida que você, porque ele percebeu que não vai conseguir te vencer mais. Porque ele percebe que a estratégia dele foi bloqueada pela sua estratégia. No mercado é possível fazer isso também. É quase como se a gente nadasse no Oceano Azul, na estratégia do Oceano Azul. Quase sem concorrência. E isso acontece algumas vezes no Magic, a gente consegue fazer isso. E quando você trabalha junto do meta, assim como você trabalha com as regras do jogo, do mercado, você consegue entrar em mercados em que você não tem concorrência nenhuma. Você consegue amplamente dominar esse mercado. Esse é o sonho de muita empresa. O espaço. Se temos total consciência do nosso espaço, onde estamos localizados, a geografia, a geopolítica, a geografia e a economia, temos uma auditoria pronta para oferecer informações de decisão. No mercado, certas lojas se beneficiam por estarem em um certo local. No Magic, saber como funciona o espaço da mesa é fundamental para ganhar. Onde está o seu deck, onde se localiza o exílio, a pilha e assim por diante. Quando entendemos essa mecânica, tanto na nossa analogia como no mercado, temos um resultado mais concreto e um retorno que esperamos como idealizamos. Porque quando você tem ideia de onde você está atuando e essa localidade, o que ela influencia no comportamento do consumidor, você tem um retorno muito mais amplo. No Magic é a mesma coisa. Se você prepara o campo de batalha, gerencia o campo de batalha, o seu oponente não tem muito como te dar resposta nenhuma. Não para atrapalhar a tua estratégia. Comando. A comunicação, ela é horizontal interna. Horizontal interna é o seguinte. A comunicação horizontal é quando você torna a comunicação persistente com todos que trabalham na sua empresa. Ela não segue exatamente uma hierarquia. Não existe uma comunicação setorial, uma comunicação específica de um setor ou para uma pessoa. A comunicação horizontal é aquela que visa ter persistência e uniformidade. Ou seja, o que você vende, o seu funcionário, a sua equipe de venda
e não esteja localizado no mesmo espaço físico que você, pode estar em outro estado, em outro país, sabe o que está sendo vendido e como está sendo vendido. Isso é comunicação horizontal. Tá? O comando viabiliza aquela figura do líder, da lealdade, do seguidor, da influência. A ordem passa a ser uma orientação do que uma simples obrigação. Em Magic, comando significa como as suas cartas respondem aos obstáculos dos oponentes. Veja que isso tem uma comparação. Quando seu colaborador entende o que sua empresa está oferecendo para o público, ele vai atender melhor, vai oferecer melhor, vai vender melhor. As cartas em Magic, quando seguem um padrão de estratégia escolhida, elas respondem melhor e adequadamente à situação. E o nosso último, disciplina. É uma palavra que precisa ser compreendida dentro do contexto maior. Disciplina não é castigo, é precisão, é rotina, é ordenamento físico e mental. Quando a disciplina casa, ela constrói uma mecânica que funciona para todos. Quando uma pessoa é indisciplinada, ela embaralha a consistência, destruindo a força da marca. Basta uma pessoa para isso acontecer, tá? Assim como é preciso todas as pessoas para que a consistência da marca se firme. Em Magic, a disciplina tem o nome de sinergia. Se o seu baralho não possui cartas que conversam entre si, que funcionam, mas que atira para todos os lados, que não está amarrado com o objetivo, ela é chamada normalmente pelos jogadores como deck groselha, que não é competitivo e normalmente é jogado por diversão. E veja que a sua empresa não está por diversão no mercado. Você pode fazer o seu trabalho por diversão, mas a sua empresa não está brincando. Então, não queira ser uma empresa groselha. É preciso de disciplina, e a disciplina ela pode ser feita amigavelmente. Você pode transferir para as pessoas que a disciplina não é uma coisa rígida, mas é algo que precisa seguir um padrão. Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Até a próxima.